Olá amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Veterano e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da crise na Venezuela. Mas antes eu queria mandar um recado aos venezuelanos. Queria falar que vocês tenham força nesse momento, tá bom? Eu admiro muito vocês, vocês são um povo muito guerreiro e eu acredito que muito em breve vocês vão ter democracia no país de vocês novamente. As mãos pra cima, cintura solta, sou do levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sou do levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura. Eu queria também pedir perdão aos venezuelanos, porque aqui no Brasil tem muito intelectualzinho de faculdade, tem muito filhinho de papai que apoia o Maduro, tá bom? Eles apoiam assassinato, eles apoiam mortalidade infantil, eles apoiam fome, tá bom? Eles apoiam ditadura, eles não sabem o que é passar fome. Aí eles ficam apoiando o Maduro, tá bom? São bestas quadradas, dá vergonha de ver o vídeo que eu coloquei aqui. Eu nem tava lá, eu nem participei e tô com vergonha. Então eu queria pedir perdão aí a vocês, tá bom? E dito isso, vamos começar. Pra gente falar sobre a crise da Venezuela, a gente tem que falar sobre o Pacto de Punto Fijo, que resumidamente era um pacto que beneficiava os políticos geralmente corruptos da Venezuela. Por causa desse pacto aconteceu o Caracaço, que foi uma revolta da população em Caracas, em 27 de fevereiro de 1989. Esse Caracaço foi marcado na Venezuela por ser extremamente violento, por ter roubos e assassinatos. Isso marcou a história deles. O Caracaço foi contra a pobreza já existente na Venezuela, contra o pacto também. Uma boa parte dos venezuelanos naquela época vivia na pobreza. Essa revolta foi combatida pelo exército. Então, quando aconteceu o Caracaço, o governo mandou o exército para as ruas e o exército matou 72 pessoas, 72 manifestantes. Isso aí acabou criando mais revolta na população e dessa revolta cresceram líderes, apareceram novos líderes. E a maior das lideranças era Hugo Chávez, né? Um militar venezuelano e em 1992 Hugo Chávez tenta tomar o controle da Venezuela militarmente. Ele tentou dar um golpe de estado na Venezuela, mas falhou e ele acabou sendo preso. No ano seguinte, o atual presidente venezuelano, Carlos André Pérez, foi tirado da presidência por denúncias de corrupção. Hugo Chávez então sai da prisão e um novo presidente entra para a Venezuela, Rafael Caldeira Rodrigues. Aí o tempo passa e em 1998 Hugo Chávez se candidata à presidência. Então, basicamente, ele quis por meios mais normais, né, por meios mais políticos, o controle da Venezuela. Ele acaba se candidatando e ganha a presidência. E ele começou a se aliar com governos de esquerda, como Cuba, por exemplo, e se distanciar dos Estados Unidos, né, que era de direita. Ele também começou a mudar a Constituição e deu mais poder a si próprio, ao presidente, ele. O tempo passou e Hugo Chávez se candidata à presidência novamente, quando o mandato dele acabou. E ele se candidata, ganha novamente a eleição, e ele então cria a lei habilitante, que definia temas por decreto, sem avisar o legislativo. E quando ele criou essa lei, ele dava mais poder ao executivo, que era controlado por ele. Ou seja, ele acabou dando mais poder a ele próprio, criando essa lei. Isso aí a população acabou não gostando disso. Estavam começando a ver que ele já estava se tornando um semi-ditador. Aí a população organizou um novo golpe de Estado. Civis e militares tentaram tomar o controle da Venezuela. Mas acabou falhando essa manifestação, esse golpe de Estado, perdão. E quando esse golpe falhou, houve mais manifestações na Venezuela, houve mais protestos e acabou acontecendo mais massacres, mais roubos e mais assassinatos depois dessa tentativa de tomada de poder dos civis e militares. Falhou e aí houve mais protestos, houve mais mortes, houve mais assassinatos e a partir daí acabou a democracia na Venezuela, vamos dizer assim. Aí Hugo Chávez começou a controlar os juízes,
que eram a favor dele, e ele começou a controlar tudo na Venezuela. Aí mais uma vez o tempo passou e Hugo Chávez foi reeleito na Venezuela. Pouca gente apareceu para votar, mas ele foi reeleito e tem até umas teorias que falam que foi manipulada, mas isso não é comprovado, tá bom? Então, em 2008, Hugo Chávez conseguiu aprovar uma emenda à Constituição que permitia que ele fosse eleito continuamente, sem um limite de mandatos. Mas antes que ele pudesse aproveitar, né, dessa lei que ele criou, ele acabou morrendo de câncer em 2013. Apesar dele ser um semi-ditador, né, vamos dizer assim, dele criar as leis à base dele e favorecendo ele, ele até que fez coisas boas para a Venezuela. Por exemplo, a mortalidade infantil caiu e o salário aumentou. Então ele fez coisas relativamente boas para a Venezuela. Mas aí vem o seu sucessor, né, que é Nicolás Maduro. Em 2014, Nicolás Maduro assumiu. Aí instantaneamente o preço do petróleo caiu quando ele assumiu. Para você que não sabe, a Venezuela é grande exportador de petróleo, é a principal renda deles. Isso até hoje é a principal renda, mas por causa de fatores internos e externos, o preço do petróleo caiu, acabou desvalorizando no mercado internacional. O preço do petróleo caiu e, consequentemente, a economia deles caiu junto. Aí depois disso a população foi às ruas se manifestar contra Nicolás Maduro, né? E acabou não dando certo. E nessa que eles foram se manifestar, o governo acabou matando 43 manifestantes. A oposição queria Maduro fora do poder, né? Aí depois disso Maduro cria a FAES, né? Força de Ação Especial, que era mais ou menos uma força de extermínio, né? Melhor definição. Claro que não tinha esse nome, não tinha esse propósito, segundo Maduro, mas é isso que ele queria. Ele queria exterminar os opositores dele. Aí depois passa o tempo, essa FAES assassina, né, segundo os opositores, os manifestantes, denúncias, né, que ocorreram, essa FAES matou muitos manifestantes. Aí depois dessa história toda, os Estados Unidos cortam laços definitivos com, com a Venezuela. Eles cortam os laços econômicos e a Venezuela, que já estava numa enorme crise econômica, cai mais ainda, né? Aí afundou de vez a economia da Venezuela. E aí o Maduro culpa os Estados Unidos. Ele culpa os inimigos externos, né, que seriam os Estados Unidos e outros países de direita, quererem ele fora e culpam esses países pela economia estar caindo. E é isso. E atualmente, no presente, a Venezuela passa por uma extensa crise econômica. Muitos venezuelanos estão fugindo da Venezuela, vindo se refugiar em outros países, né, porque lá falta comida, lá tem muita violência. Inclusive, lá na Venezuela se tornou um dos países mais violentos do mundo. Então eles estão fugindo de lá e vindo aqui pro Brasil, por exemplo, e para outros países se refugiar. Surge Juan Guaidó, que é um opositor de Maduro. Né? Assim que ele surge, ele se declara presidente, né, da Venezuela. E muitos países o reconhecem como presidente. Os Estados Unidos, por exemplo, o reconheceu. Ele foi várias vezes conversar com Trump, né? Essa questão da Venezuela. Ele, até agora, até hoje, está lutando contra Maduro na Venezuela. O Brasil tenta enviar caminhões de ajuda humanitária para a Venezuela, mas os caminhões são barrados por Maduro. Aí o Juan Guaidó tenta chamar eles para permite que os caminhões entrem, mas Maduro manda militares e para. Aí a população vai lá na fronteira e pega esses alimentos e acabou dando meio que certo esse plano de mandar alimentos, né? Mas isso acabou criando uma tensão na fronteira da Venezuela. Surge, né, um herói venezuelano, Oscar Pérez, que era opositor de Maduro, era um piloto de aviões, paraquedista, chefe de operações aéreas e membro da Brigada de Operações Especiais venezuelanas. Um grande militar, como vocês podem ver, com vários cursos operacionais. Ele ganhou fama internacional após sequestrar um helicóptero venezuelano e erguer uma faixa escrito 350 Libertar.
uma referência ao artigo 350 venezuelano, que prevê a desobediência civil em caso de perda de democracia. Oscar Pérez foi, infelizmente, caçado aí por Nicolás Maduro, foi achado e foi executado, junto com outras pessoas que estavam ao lado dele. Ele gravou uma live, até, né, falando toda a verdade, falando que estava desarmado, que ia se entregar, mas foi assassinado aí, né. Felizmente, minhas condolências aí, um herói, realmente, aí pra nação dele, pra pátria, né. Eu não faria diferente. Verdadeiro herói, fica minhas condolências aqui pra ele. Aí há uma nova tentativa, né, de tomar a Venezuela, dessa vez uma tentativa externa, né, de tirar Maduro do poder. Essa tentativa, né, foi feita por dois militares, um americano e outro venezuelano. O americano é um boina verde do exército, é um militar de aluguel, um ex-boina verde, na verdade, um militar de aluguel com várias menções honrosas. O nome dele é Jordan Brudeau. E o militar venezuelano era um general, Cleve Alcalá. Eles montaram todo um plano, né, para tomar a Venezuela. O plano acabou não indo como eles esperavam. A inteligência venezuelana, aliada com a cubana e com a russa, acabaram descobrindo o plano deles. E quando eles iam executar esse plano, quando o barco deles estavam chegando, né, com as armas e tudo, no porto venezuelano, eles foram recebidos a tiro, né, pela FAES e pelas forças venezuelanas, acabaram se entregando e dois militares foram presos, né, nessa operação. E para finalizar toda essa história, Maduro e outros militares do seu regime foram acusados de narcoterrorismo e narcotráfico e de ajudar em organizações criminosas como as Farc. E foi posto um prêmio de 15 milhões de dólares por informações que ajudem na sua captura e extradição. Esse prêmio foi posto pelo Pentágono, né, pelas forças americanas. Foi posto aí esse prêmio oficialmente pela captura dele, pela extradição dele, né, da Venezuela até os Estados Unidos. E até agora é assim que a gente está no momento, né? Eu acredito fielmente que a hora do Maduro está chegando, que a Venezuela vai voltar a ser o país que era, com democracia e tudo, graças a todos esses fatores que estão fazendo ele cair. Então é isso. Recado dado, tá bom? Fique com Deus. Gostou do canal, assista os próximos vídeos e tchau, até mais. Bailando a favor de Maduro. No. En Brasil tiene que haber un cambio. Ya mismo. Esto es grave. Estos son esclavos. Estos son esclavos bailando para un genocida. Estos son cómplices de un criminal, de un narcotraficante. Yo quiero que el Brasil entienda que ellos están bailando sobre los casi 200 jóvenes asesinados durante 3 años de protestas. Ellos están sonriendo mientras más de 3 millones de venezolanos comen en la basura. Ellos están bailando y riéndose